O número de casamentos no Brasil voltou a crescer. E o que isso significa? Eu vou contar para vocês. Esse aumento que a gente está vendo agora de casamentos devido justamente aos números da pandemia terem sido números pouco expressivos, ele causa consequências diretamente na advocacia. E por que ele causa consequências diretamente na advocacia? Ora, porque um casamento, ele envolve o planejamento de uma família. O planejamento tanto de onde aquele casal quer chegar enquanto projeto familiar, como também o planejamento patrimonial. Então, quando a gente casa, a gente não quer somente amor, a gente quer casa, né, como diz aquele ditado popular. Isso é verdade. Muitos brasileiros estão preocupados com a situação econômica do país. Então, a tendência é que as pessoas procurem meios de preservar o patrimônio dentro da família. Como que é possível hoje um advogado ajudar uma família, ajudar um casal recém-formado, recém-casado, a se planejar e estruturar para esse período que vamos viver aí adiante, que é muito conturbado devido às questões econômicas? Bom, existe um instrumento dentro do direito de família que estudamos, que é o instrumento do pacto antinupcial. Quando a gente vai se casar, a própria legislação ela diz que o regime legal do nosso país é o regime da comunhão parcial de bens, aquele que você se casa e tudo aquilo que o casal comprar depois do casamento pertence aos dois. Né? Tudo aquilo que eles receberem e tiverem recebido e pertencerem a eles antes do casamento é bem particular. Né? Então, em resumo breve, a comunhão parcial de bens é isso. Contudo, existem outras formas de você estabelecer essa divisão patrimonial antes mesmo do casamento começar. Por isso que é importante consultar um advogado antes para descobrir qual que é o melhor regime de bens que se aplica tanto ao patrimônio do noivo quanto da noiva. Qual é o melhor regime de bens que vai atender os anseios do casal? Então, os planejamentos são individuais. Por que a gente tem que obedecer a um regime de bens para todos, né? Sendo que existem instrumentos e formas da gente personalizar o nosso próprio casamento? Imagina que chique, né? Você ter o próprio casamento diferente de todo o resto, né, do Brasil. Então, isso é possível. Basta você criar um pacto antinupcial. Existem outras coisas que é possível ser colocadas dentro de um pacto antinupcial, como, por exemplo, disposições sobre as questões existenciais, sobre os deveres do casamento. Há uma certa discussão com relação a isso, com relação à questão de herança, mas é possível sim ser colocado dentro de um pacto antinupcial cláusulas que não tenham necessariamente um conteúdo patrimonial. Por exemplo, a cláusula que muitos famosos colocam, né, questão de traição. Inclusive, esse é um outro ponto que pode vir a surgir muito mais agora, né, durante esse novo período que estamos vivendo, de um acréscimo daqueles casamentos. Isso porque, com o maior número de relacionamentos, também tendem a surgir maiores números de conflitos, divórcio, guarda e, por que não dizer também, dos danos morais advindos de um relacionamento adulterino, né? Uma traição dentro de um casamento. Se você tem dúvida em qualquer um desses pontos e você quer entender um pouco mais como isso impacta tanto na advocacia quanto na sua própria vida pessoal, né? Entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de conversar sobre isso. Tá bom? Um forte abraço a todos e até mais.